Daremos início, então, ao nosso Evangelho no Lar com a oração inicial. Peço que quem tem esquecido dá um pause no vídeo e enche uma garrafa de água para poder ser fluidificada. Então, feche os olhos, eleve os seus pensamentos, sentimentos, que a paz e o amor de Cristo estejam entre nós, encarnados e desencarnados. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Se conosco a nos intuir, a nos inspirar na melhor compreensão dos Seus ensinamentos e que eles não fiquem só na teoria, nós possamos praticá-los cada vez mais em nossas vidas. E assim pedimos a permissão para dar início ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Olá, vamos dar continuidade nos nossos estudos do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Estamos no capítulo 7 e o item de hoje é Idiotismo, Loucura. Questão 371. A opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Resposta: não, eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre de não poder falar. Questão 372. Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Resposta: são espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. 372A. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não dão as faculdades. Aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, e isso não o impedirá de ser um bom músico. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe a matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos e, nesse estado, a alma, não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Questão 373. Qual pode ser o mérito da existência para os seres que, como os idiotas e os cretinos, não podem fazer nem bem nem mal, não podem progredir? Resposta: é uma expiação imposta ao abuso que puderam fazer de certas faculdades. É um tempo de prisão. 373A. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que teria animado um homem de gênio em uma existência precedente? Sim, o gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa. A superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram
e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhe são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro, como o é o coxo pelas pernas, o cego pelos olhos. 374. O idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado moral? De seu estado mental, desculpe. Sim, muito frequentemente ele compreende que as cadeias que entravam seu voo são uma prova e uma expiação. Olá, meus irmãos, meus amigos, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos na questão 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Resposta: o espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda dos órgãos especiais. Que uma parte ou o conjunto desses órgãos seja alterada. Sua ação ou suas impressões, naquilo que concerne a esses órgãos, ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado, e te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve-lhe resultar uma perturbação da qual por si mesmo e no seu fórum íntimo tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter o curso. É então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas é preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria, esta reage sobre ele em uma certa medida e que o espírito pode encontrar, momentaneamente, impressionado pelas alterações dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual não se livra senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais. Na questão 376, por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente, por isso busca na morte um meio de romper os seus laços. Na 377, o espírito do alienado se ressente, depois da morte, no desarranjo de suas faculdades? Resposta: ele pode sentir algum tempo depois da morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que acorda se ressente algum tempo da perturbação em que o sono o mergulha. Na questão 378, por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Resposta: é uma lembrança, um peso oprime o espírito, e como ele não teve conhecimento de tudo o que se passou durante sua loucura, precisa sempre um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente há algum tempo da impressão dos seus laços,
Então, nós podemos observar a dificuldade dessa transformação, dessa mudança que precisa ser feita, né? Enquanto a loucura, quanto mais tempo o espírito estiver envolvido com essa loucura, o corpo sente isso, o espírito também tem uma dificuldade enorme para se desligar e voltar na realidade da vida. Então, sempre eu digo assim que a oração, o pensamento bom e tudo que tivemos que fazer para a reconstrução, para o entendimento, para a evolução, que é a evolução nossa espiritual, para que a gente fica em paz e em harmonia com o próprio universo, é de bom agrado a todos nós. Que Deus nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. Na oração final, vamos fazer uma vibração para o nosso planeta. Unidos nos dois planos, elevemos nossos pensamentos até Jesus, colocando sua imagem em nossas mentes. Que luzes amorosas do coração do Mestre nos envolvam a cada um de nós, trazendo-nos paz, equilíbrio, discernimento. Que cada célula do nosso corpo sinta essa vibração de amor, fortalecendo assim o nosso sistema imunológico e nos trazendo saúde. Que essa luz, que é amor, possa fazer uma limpeza fluídica em nosso lar, limpando cada cantinho da nossa casa, nosso apartamento. Que essa luz de amor se estenda aos nossos vizinhos indistintamente. Que ela se estenda à nossa cidade, envolvendo moradores em situação de rua, envolvendo os doentes do corpo, os doentes do espírito, envolvendo os médicos, enfermeiros. Que essa luz de amor envolva nossos queridos idosos do recanto, de todos os outros asilos, envolva as crianças, principalmente as órfãos, que cada uma delas possam sentir o amor de algum adulto. Que essa luz de amor envolva o nosso Brasil, os nossos governantes. Que essa luz de amor envolva o nosso planeta Terra. Vamos imaginando todo o planeta Terra envolto à luz, dissipando assim as dores, os sofrimentos. Que haja paz, amor, fraternidade.